Porque muitas vezes as pessoas têm medo de tomar remédios psiquiátricos, mas não têm medo de fazer outras coisas que podem ser danosas à vida dela, como fumar cigarro, fazer uso abusivo de álcool, fazer uso abusivo de drogas, cocaína, a maconha, por exemplo. O vídeo de hoje é explicar um pouquinho desse medo que muitas vezes as pessoas têm de lidar com remédios que muitas vezes são desconhecidos e que há muitas vezes um preconceito em relação a eles, em detrimento de muitas vezes você fazer uso de substâncias que são muito mais danosas para a vida e acabar deixando de fazer um tratamento adequado. E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui, sou médico psiquiatra e hoje nós falaremos sobre o uso dos medicamentos psiquiátricos e o medo que muitas vezes as pessoas têm e por que esse medo e o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro dentro disso e por que muitas vezes as pessoas não têm receio ou medo de usar substâncias que fazem também mal ao cérebro, né, como drogas ilícitas, o cigarro ou o próprio álcool. Primeiro a gente falar dos medicamentos psiquiátricos. Existe um conceito de que as pessoas falam antidepressivos. Quando a pessoa fala antidepressivos, ela muitas vezes assume que é aquela classe dos medicamentos tarja preta e que aí quando já pensa em antidepressivo, pensa em tarja preta, pensou em tarja preta, você começa a pensar naquela pessoa que tem Alzheimer, né? Que houve alguns estudos falando que tarja preta causava Alzheimer e isso ficou muito sedimentado na sociedade e muita gente tem medo por conta disso. Outras falam em antidepressivos, a pessoa pensa que vai ter efeitos colaterais, que vai ter ganho de peso, que vai ficar muito mal, ou que vai ficar dopada, ou então que vai ficar muito lesada. Várias vezes eu ouço isso no consultório. Só que existem vários erros conceituais, né, nisso tudo. O primeiro, os antidepressivos não são tarja preta. Então, o primeiro erro é esse, achar que quando toma antidepressivo está tomando com tarja preta que vai viciar, que vai causar dependência ou qualquer outra coisa. Em segundo lugar, nem todos os remédios são antidepressivos. Você tem várias classes de remédios dentro da psiquiatria, antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor, psicoestimulante, enfim, estabilizador de dopaminérgicos, hipnóticos, enfim, tem vários tipos de medicamentos dentro da psiquiatria. E aí cada um com o seu funcionamento. Então, quando você, primeiramente, for tomar um medicamento ou tivesse receio, for no psiquiatra, pergunta para esse médico como é esse medicamento, como ele funciona, qual que é a esperada resposta dele, o que você espera, quais os efeitos colaterais possíveis, para que você já consiga ter uma noção de onde é que você está entrando, em que via de tratamento você está entrando. Outro aspecto muito importante é que esses remédios, eles são fundamentais no tratamento de transtornos mentais. Então, você tem um quadro de depressão, de transtorno bipolar, de TOC, você tem vivido um luto que já virou algo patológico, você tem vivido um quadro de pânico, de ansiedade, fobia social, e você tem uma disfunção, você não está vivendo bem, você perdeu qualidade de vida, você não consegue socializar, você não está sentindo bem com você mesmo, você está trazendo prejuízo para você e os outros também muitas vezes sofrem por conta disso, e você evita o tratamento pelo receio de que esses medicamentos possam fazer mal. E é comum, às vezes, a pessoa não querer tomar esse medicamento, evitar tratar com um psiquiatra por esse risco teórico, né? Esse risco mais de uma pré-concepção que a pessoa tem de como era a psiquiatria no passado, do que propriamente a realidade. E além disso, essa pessoa, ela muitas vezes pode beber vários dias na semana, então aí fala, você bebo quarta, quinta, sexta, enche a cara na quinta, sexta, sábado, domingo, então começa a beber de uma maneira muito prejudicial, ou então fuma cigarro, um maço de cigarro por dia, 2 maços de cigarro por dia, se alimenta de uma maneira muito ruim, alimentos bastante gordurosos, pouco nutritivos, essas junk foods que a gente fala, né? E além disso, faz o consumo de droga. Então fuma maconha e aí fala, olha, não, a maconha é tranquila, eu bebo só minha cervejinha, o cigarro para mim é uma coisa que eu não quero largar. E aí você fala, poxa, você está colocando muitas substâncias que conhecidamente fazem mal à saúde, especialmente a médio e longo prazo, exceto talvez algumas drogas ilícitas como a cocaína, como o crack, o LSD e talvez o álcool, que também de forma aguda fazem mal, mas aí você deixa de tratar uma condição psiquiátrica para ficar fazendo uso de substâncias que vão fazer mal. Aí muita gente talvez fale agora, né? Doutor, mas eu fui tomar um remédio psiquiátrico e tive um efeito colateral. Sim, o efeito colateral do medicamento, que é normalmente limitado e acontece na menor parte das pessoas, é diferente do efeito da droga, do efeito terapêutico. Então, quando a pessoa usa
um cigarro, por exemplo, o efeito colateral não é dar câncer de pulmão. O efeito do cigarro é causar o câncer de pulmão. Então, esse desbalanço que de repente algum familiar seu, até você mesmo faça, entre, eu não quero tratar porque eu tenho medo do que esse remédio pode causar, mas poxa, o que você está colocando no seu corpo que de fato faz muito mal? E se você vê relatos das pessoas, de quanta gente não trata com os medicamentos psiquiátricos, não tem uma melhora, não fica bem e que acaba melhorando do quadro clínico e de repente consegue tirar o medicamento e viver uma vida saudável, enquanto a gente sabe que se você ficar fazendo uso contínuo de várias substâncias, isso só vai gerar para você um sofrimento de longo prazo e doenças secundárias. Então todo mundo sabe que se você fumar tem risco de vários tipos de câncer, de trombose, de AVC, de infarto, que o álcool traz acidentes no trânsito, brigas domésticas, brigas no estádio. O álcool foi muito tempo proibido no estádio de futebol por conta disso, porque aumentava a violência nos estádios também. E fora, como eu falei, a violência doméstica, problemas hepáticos, problemas gastrointestinais, enfim, pancreatite, enfim, tem várias consequências trágicas que não são esperadas com o tratamento psiquiátrico. Então, se você hoje olha para sua vida e fala, não, eu não quero tratar com os medicamentos psiquiátricos, e aí usando muitas vezes de um conceito que não é certo, pelo menos o que eu peço para você é que você olhe para sua vida e fala, tá bom, então se eu não vou tomar esses medicamentos, o que eu posso colocar de saudável na minha vida? Aí você começa a ter uma mudança de hábito melhor, né? Você começa a fazer uma atividade física, você começa a cessar ou diminuir o uso de álcool, você cessa seu tabagismo, você cessa o uso de drogas ilícitas, você muda seu estilo de vida para que você consiga melhorar, inclusive, toda sequelas, consequências negativas desse padrão de vida nada saudável. Tá bom? E até para finalizar, aliás, se você tiver algum comentário nesse sentido, pode fazer aqui, já pode mandar uma mensagem também, já curte o vídeo se isso faz sentido para você. Mas o último ponto que eu quero falar é que existe um conceito na sociedade que gente que fala assim, meu amigo fumou a vida inteira, 70 anos e ele nunca teve nenhum problema. Minha amiga bebe faz 30 anos e ela nunca teve nenhum problema. Meu avô viveu 95 anos e ele fumava cigarro todo santo dia. E o que o viés dentro dessas frases é que não é todo mundo que vai ter uma vida nada saudável, né? Uma vida bem desregrada, que vai evoluir mal. Mas a gente sabe que se você comparar pessoas que têm uma vida saudável com as pessoas que não têm uma vida saudável, aquelas que têm uma vida saudável normalmente terá mais qualidade de vida, terá menor incidência de várias das doenças e transtornos mentais. Entretanto, você vai também olhar e falar assim, eu tive aquele amigo que tomou antidepressivo e aí que tomou, sei lá, um clonazepam, um benzodiazepínico e ele teve Alzheimer. Perfeito. Ou aquele que vai falar assim, ele tomou antidepressivo e ele engordou muito e ele ficou dopado. Ok? Quando você pega as pessoas que tomam antidepressivos e as que não tomam antidepressivos ou antipsicóticos, você vê que a minoria das pessoas tem efeitos colaterais. E uma outra coisa, quando você vê as pessoas que fazem tratamento adequado e as que não fazem tratamento adequado, as que fazem tratamento adequado têm uma evolução mais favorável do seu transtorno mental. Essa é a diferença. A gente tem que entender como população, não como um indivíduo e o que aconteceu com esse indivíduo. A gente vê a população, vê o que está dando certo e o que não está dando certo e individualiza depois do tratamento, tá bom? Eu sei que é um assunto bastante difícil para muita gente, é um assunto que às vezes entra no coração ali e causa até uma certa angústia, porque você fala de coisas que incomodam, mas cabe a mim aqui, dentro desse papel no YouTube, também orientar vocês nesse sentido, mesmo que seja algo que traga desconforto. Então eu espero para vocês faça sentido e que se vocês querem mandar mensagem para mim no direct, lá no Instagram ou aqui no próprio YouTube, manda, a gente conversa mais sobre esse assunto, tá bom, pessoal? É isso e até o nosso próximo vídeo.